Quando você coloca o seu coração para fazer uma coisa, quando a gente diz assim, né, eu vou fazer isso de todo o coração. Ou alguém diz para ti, né, quando tu recebe um presente, eu tô te dando isso de coração. O que que isso significa, né? Quando a gente usa essa palavra, essa forma de falar, ou escuta essa forma de falar da outra pessoa, o que a gente está querendo passar para aquilo ali? A gente está querendo dizer que a gente colocou uma dedicação àquilo, a gente colocou um empenho, a gente teve sei lá, um esforço, nem que seja para pensar no que a outra pessoa gosta, na forma como ela gosta de determinada coisa. Então, eu fiz de coração no sentido de que eu não tive uma intenção, uma segunda intenção aqui. Se eu fiz de coração, eu não quero uma retribuição, eu não quero que a pessoa me diga muito obrigado ou não. Se eu fiz de coração, eu não espero nem que ela goste, assim, porque se eu tô fazendo uma coisa de coração, eu fiz pensando em você, mas eu não quero realmente ali um muito obrigado. Eu não quero realmente um retorno aqui, ó. Eu fiz de coração, fiz com a minha intenção de te dar alguma coisa. Então, essa expressão, né? Eu faço algo com o coração. Por que que eu tô trazendo isso? Porque quando a gente usa o coração, nesse símbolo aqui no mundo, a gente está falando de algo que pode simbolizar a atenção que a gente precisa colocar a uma única meta, né? A partir da metafísica de um curso de milagres, ou a gente está colocando toda a nossa atenção para o sistema de pensamento da separação, que reflete medo, culpa e punição, reflete conflito, reflete falta de paz, ou a gente está colocando toda a nossa atenção para uma única meta, que é reconhecer a realidade que está aqui agora. E a partir dessa atenção àquilo que eu estou pensando, eu consigo observar o que está impedindo com que eu não descanse nesse instante agora que eu já sou como Deus, porque toda, todas os pensamentos, né, toda a identificação que a gente coloca, ela está acontecendo nesse instante, porque muitas vezes a gente tem aqui, né, a gente vê, a gente tem muitas crenças, e aí vê assim, ai, nossa, eu tenho um conjunto de crenças, e aí tem um monte de coisa que eu acredito sobre mim, então, todas essas coisas precisam ser curadas primeiro, e aí depois, em algum momento, eu vou ficar em paz, né? Muitas vezes a gente tem essa esperança de que alguma coisa aconteça em algum momento futuro. Só que o que é falado na metafísica de um curso de milagres é sempre assim, ó, o momento é agora do autorreconhecimento, não depois de alguma coisa. Tem uma atenção que é presente. As crenças, elas não são desfeitas, né? Não há um desfazer de crenças. Há uma atenção que é deixada de ser colocada nas crenças, porque eu tô parando de seguir essa ordem das crenças. E não porque eu tô eliminando crenças ou como se tivesse essa ideia de cura do mundo, né? Que eu tenho que curar meus traumas do passado, eu tenho que curar a criança interior, eu tenho que curar sei lá o quê. E a metafísica de um curso de milagres, ela é simples porque ela traz esse autorreconhecimento presente, e não um futuro distante. Então, o que que é preciso para isso, né? Para que a gente faça essa constância, porque em todo o curso, o que muito é dito, né, durante o livro texto ali, que sim, há um processo de oscilação. Por quê? Porque a consciência ela precisa colocar toda a vontade dela em uma única meta. Enquanto essa vontade ela ainda é dividida, eu ainda escolho e decido pelos meus quereres individuais, o que que eu vou ter como reflexo, como resultado? Ainda ainda percepções equivocadas aqui, ainda sensações, coisas que estão sempre ali, né? Reações que eu ainda tenho diante das pessoas. Por quê? Porque eu ainda tô sendo conduzido pelas crenças, eu ainda tô seguindo vontades, eu ainda tô, sei lá, querendo ser aceita, eu tô querendo ter vantagem sobre as pessoas, eu ainda quero uma valorização através do que as pessoas falam pra mim, eu ainda quero obter segurança através do mundo, eu ainda quero resolver alguma coisa, eu ainda quero que alguma coisa lá fora seja diferente, então eu quero mudar o cenário, as pessoas. Eu fico o tempo todo, assim, ó, nessa decisão, que é a partir da separação, porque eu tô o tempo todo aqui, ó, tentando resolver
uma insatisfação, um sofrimento, uma dor, que ela não pode ser resolvida com algo lá fora, né? Ela não pode ser, assim, ó, ela não pode passar por qualquer coisa que seja externa, seja o próprio pensamento aqui de pensar algo espiritual, algo positivo, né? Uma mantralização, não importa o que seja. Isso não é o que Jesus traz como a cura, né? A cura é o reconhecimento do ser e o descanso nisso. Só que para isso precisa ter esse empenho, né? Precisa ter até esse esforço, que eu vou ler agora uma parte do livro, em que é trazido esse esforço, porque aqui a gente interpreta, já coloca esforço como sacrifício, como se fosse uma coisa ruim. Mas esse esforço é a força que a consciência precisa retomar, colocar na sua intenção por Deus. Porque a força dela, o esforço dela tá todo para ilusão, tá todo para se identificar com as crenças e ficar nessa coisa louca aqui e só indo no automático, sem questionar, sem olhar onde está minha atenção nesse instante presente, né? Onde eu tô botando aqui, ó, eu tô realmente presente, observando aqui o que eu tô pensando e experimentando diante das pessoas, para ver onde está a minha localização de existência, ou eu tô só seguindo o fluxo, assim, ó, só pensando que eu tô fazendo as coisas mesmo, isso aqui tem que ser feito assim, e aí eu não presto atenção em nada, eu só vou fazendo o que parece que tem que ser feito, né, no funcional, eu tô seguindo o meu funcional. Então, nesse lugar, o tempo todo, obviamente, vai haver essa oscilação, porque não tá tendo uma atenção constante. Então, tem uma parte que é dito assim, ó, vamos nos unir para fazer do instante santo tudo o que existe, desejando que ele seja tudo o que existe, ó, desejando, tem um desejo, tem um querer para isso. O Filho de Deus tem tamanha necessidade da tua disponibilidade de te esforçares por isso, que não podes conceber uma necessidade tão grande. Então, ele não tá falando aqui do esforço de uma pessoa, porque se a gente fica muitas vezes a gente fica tentando se esforçar na forma para fazer alguma coisa aqui, né? Eu tenho que o fazer aqui, eu preciso colocar minha dedicação, faço isso, faço aquilo, sei lá, eu faço as lições bem direitinho, eu participo disso, participo daquilo, eu atuo, mas ainda é um esforço para o lado de fora, porque eu ainda tô usando isso para mim aqui, ó, como se fosse a meta da pessoa, como se fosse uma meta individual de alcançar uma iluminação, de alcançar alguma coisa, alguma paz que ainda é no sentido individual. Então, o que ele está trazendo aqui, ó, não é um esforço externo, é um esforço de atenção interno, né? Tudo o que eu vejo, tudo o que eu olho aqui e decido vem de algo anterior, vem de algo que está notando tudo isso. Então, é a atenção a esse que nota é que precisa ter a minha disponibilidade, ter esse esforço. Porque quando não tem a atenção a esse que nota, automaticamente o que nota tá ligado ao que é notado. E aí parece que nós somos isso que é notado, parece que nós somos o pensamento, parece que nós somos a própria crença. Nós somos aqui, ó, as coisas externas a esse que tá notando. Então, a gente tem que sempre lembrar assim, ó, a mistura da verdade com a ilusão é impossível, mas a crença de que isso é possível tá ali, ó, a identificação de que isso sim teve como acontecer, é isso que fica sendo reencenado, ó. A existência, ela não pode, de forma alguma, se unir à ilusão, a realmente entrar ali, ó, dizer que tá aqui, a existência realmente não pode. Mas tem uma aparência, pareceu que pode ser possível. Então, se parece ser possível, parece ser muito real. Então, aqui tudo parece ser muito real. Mas realmente não é. É só um investimento que a consciência ainda fica colocando na ilusão. Mas essa mesma decisão está disponível a cada instante. E não é. A gente quer colocar como se fosse uma coisa grandiosa, espetaculosa, muito, muito difícil. Mas se um pensamento, tu presta atenção, um único pensamento, uma única vontade que tu vê ali, sei lá, uma vontade de, sabe, de mentir sobre alguma coisa, uma vontade
de esconder rápido alguma coisa que tu pensou ali, ó. Pensou uma coisa, ai, deixa eu pensar outra coisa. O tempo todo tá ali, ó. As crenças, elas estão o tempo todo ali, ó, atuando. Então, se tu coloca atenção um pouquinho, tu já consegue ver assim, mas por que eu tô pensando isso? E o voltar para trás é importante, né? Parece, porque senão fica muito superficial. A gente só presta atenção no pensamento, parece que, eu só quero, sei lá, eu quero fazer alguma coisa 5 minutos mais cedo. Então parece que, eu só quero porque, deixa eu me antecipar aqui com isso aqui. Só que na verdade, por trás daquilo ali pode estar um receio de que alguém te xingue, alguém te trate mal. Então eu já vou me antecipar aqui, já vou fazer isso antes, que daí eu já me livro, ó, já faço tudo. Então, se a gente começa a questionar cada pensamento, ali tá a crença e ali tá a possibilidade de não atuar de acordo com aquela crença. Pra te ver que tu não é ela, pra gente reconhecer que nós somos o ser que tá antes disso. E esse que observa e não o que é observado. Então, ó, contempla a única necessidade que Deus e o seu filho compartilham e querem satisfazer juntos. Não estás sozinho nisso. A vontade das tuas criações te chama para compartilhares a tua vontade com elas. Volta-te, então, em paz da culpa para Deus e para elas. Então, volta-te aqui, ó, da confirmação, da separação, da ideia de ter alguém aqui para resolver coisas, seja resolver crenças ou a própria ideia de vida aqui, de experiência. Volta-te para isso, ó. A tua vontade é que vai fazer isso. E aí, é isso que é dito na lição de hoje. A lição de hoje é a lição 267, que diz: o meu coração está pulsando na paz de Deus. Então, obviamente, aqui, o meu coração não é. Aqui eu trouxe esse símbolo, mas o coração, ele não tá falando de uma pessoa. Ele vai usar, inclusive, aqui vai ser usado a ideia de tudo que é visto na percepção aqui como o corpo, mas é justamente usar isso para ir além de tudo isso, para saber usar todas essas coisas para lembrar que a existência não é isso. E não pensar que ele está falando aqui, Jesus está falando de uma pessoa pulsando na paz de Deus, né? A gente sabe disso, não é nenhum convite aqui, nenhuma demonstração que Jesus deu foi para pessoas. Ele estava lembrando a consciência, uma única consciência que está anterior, que está pensando já todas essas imagens aqui. Então, ó, à minha volta está toda a vida que Deus criou em seu amor. Ela me chama a cada batida do coração, em cada respiração, em cada ação e em cada pensamento. A paz enche o meu coração e inunda o meu corpo com o propósito do perdão. Agora a minha mente está curada e tudo o que preciso para salvar o mundo me é dado. Cada batida do coração me traz paz, cada respiração me impregna de força. Sou um mensageiro de Deus, dirigido pela sua voz, amparado por ele no amor, para sempre abraçado por seus braços amorosos, em quietude e em paz. Cada batida do coração invoca o seu nome, e cada uma é respondida pela sua voz, assegurando-me que estou em casa nele. Que eu ouça a tua resposta e não a minha. Pai, o meu coração está pulsando na paz que o coração do amor criou. É lá e só lá que posso estar em casa. Então, é só essa atenção mesmo. Ó, o meu coração está pulsando na paz de Deus. Então, a atenção, a paz que está presente antes de qualquer coisa que vem aqui, ó, os pensamentos que ficam convidando a consciência aí a se identificar com isso e trazer automaticamente, porque quando a gente se identifica com um pensamento, aquilo automaticamente traz um reflexo para o corpo. Então, a gente não tem que ficar querendo experimentar, obviamente, a paz no corpo, porque o corpo ele só vai ter reações aqui
né? Vai ter coisas que já estão nesse sistema de pensamento, que muitas vezes estão até, tu nem sabe, muitas vezes nem tá ciente, só vem, né? Às vezes quando vem a sensação do corpo mesmo, diante de alguma situação, mas esse descanso na expiação, esse descanso nisso que está anterior, faz com que cada vez mais todas essas coisas fiquem mais claras, né? As crenças, a identificação com as crenças comecem a ficar mais nítidas para que a consciência pare de se unir a elas e se una nisso que está antes, né? E se una na existência que está anterior. Então, esse é o convite para a gente colocar o nosso coração, né, a Deus, a expiação, a lembrança dessa única existência e retome aqui, né, a força de não entregar a força aqui para os pensamentos, para as interpretações e descanse, né, e coloque esse descanso presente. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!